Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais! Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta quinta-feira, 7 de maio de 2026, onde, nesse instante, o Trump está recebendo o Lula lá na Casa Branca. Não se sabe do que eles estão falando, são apenas conjecturas, terras raras, denominação para os bandidos do Brasil, né, se são ou não aquilo que o Trump quer que seja. Vamos ver o que o Lula vai defender, mas, enfim, o fato é que não se tem nenhuma informação concreta. Dizem que após a reunião do Trump com o Lula, ambos falarão com a imprensa, depois vai ter um almoço e tal. Claro que o Lula vai esperar desse encontro um ressurgimento da sua campanha, que está em baixa. Todos os analistas, inclusive de esquerda, da Globo, da Folha, do Estadão, disse que o Lula já era. Porém, Lula espera um fato como o de hoje se reerguer. Vamos acompanhar, vamos trazer as notícias. Depois, Paulo Moura estará conosco para avaliar o que aconteceu lá em Washington. Já o mundo continua de olho lá no Golfo Pérsico, onde começa uma expectativa de acordo. Está aí a Poder 360 dizendo que Trump aguarda a resposta do Irã nas próximas 48 horas sobre o acordo. Está dando um tempo. O Irã está fazendo exigências. O Trump quer o urânio enriquecido que está lá dentro do Irã e temendo que eles façam uma bomba atômica, é disso que se trata. Enquanto isso, o tráfico lá do Estreito de Hormuz está começando lentamente a passar os navios, mas, como diz a Reuters, aí, tanto o Irã quanto os Estados Unidos exploram o acordo de curto prazo para acabar com os combates. Não que a guerra vai parar, tal, mas, pelo menos no curto prazo, isso poderá se dar, e com isso os preços recuaram. Ontem à noite os preços já caíram bastante do petróleo, o petróleo perdeu a casa dos $100. Você vê aí na tela que o WTI, que é o mais leve, o mais negociado, está perdendo 1,65. Já perdeu quase 5% durante a madrugada, agora recuou na expectativa da definição do acordo. O fato é que para junho, porque é sempre mercado a futuro, o barril do WTI 93,51, e o petróleo mais grosso, o Brent, negociado em Londres, 99,24, perdendo 2%, indo, portanto, para casa, para baixo dos $100. É disso que nós temos para frente. E também temos todo um olhar para a frente fria, que vai avançar, que vai chegar até o Mato Grosso, mas essencialmente vai atingir o sul do país. Nesse instante, a Bloomberg está dizendo que a frente fria avança para o Brasil, provocando tornados lá na divisa, e deixando feridos na Argentina. Passou pela província de Buenos Aires, destruiu casa, deixou 4 feridos. A frente fria deve avançar pelo sul do Brasil nos próximos dias. Vai avançar, mas já está no sul do Brasil. Veja aí, o Agrotempo está trazendo essa imagem da frente passando pelo Uruguai, já está na divisa, a caminho de Porto Alegre. O vermelhão aí são chuvas e frio, na sequência e frio. Veja aí que nós temos até mesmo um acompanhamento da ventania que essa frente está provocando, com umidade, com chuvas, portanto, previstas para o sul do país. Há uma expectativa dela chegar aqui, esse frio chegar aqui no Mato Dentro, no Sudeste, se espalhar até pelo Mato Grosso. Só o frio. A chuva, infelizmente, não, porque ela vai para o Atlântico, são as informações que nós temos. Aqui é tempo e dinheiro, e o dinheiro. Como é que está o dólar? Vamos saber com o Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 28 graus aqui em São Paulo, um sol, céu aberto, calorão nesse momento aqui na capital paulista. Portanto, tempo muito, mas muito seco mesmo. Quanto ao mercado cambial, o dólar também acompanha a evolução desse possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã.
Agora a moeda norte-americana sobe 0,21% em relação em relação ao real, R$ 4,92 mais 35 vale $1. O índice Bovespa cai nesse momento em linha com outras bolsas também nos Estados Unidos, também boa parte da Europa em queda, 183.892 pontos, recua 2,02%. Com o mercado de Chicago e de Nova York, da mesma situação de ontem. Ontem só o ouro apresentava variação positiva e é o que acontece nesse momento na Bolsa de Chicago e também na Bolsa de Nova York. A soja a $11, 86,50, recua 0,63%. Milho, $4, 64 mais 10, queda de 0,83%. O trigo, $6 mais 9,40, cai 1,07%. O café contrato C negociado em Nova York derrete hoje, hein? 3,75% de queda, 273,17 expectativa de safra aqui no Brasil, também clima, enquanto que isso, o café robusta na Bolsa de Londres sobe, não aparece na tela, sobe 0,80% a $3.423 por tonelada. Açúcar, 14,50 cai, algodão, 82,42 cai 1,94, petróleo, WTI, $93,79, uma queda de 1,36%, Brent, $99,14, 2,10% de queda. Quanto ao ouro, está aí as cotações do petróleo, e o ouro, $4.733. Nesse momento, uma alta de 0,82%. Portanto, Nova York e também Chicago, pressionada commodity ou commodities, tanto agrícolas quanto as commodities metálicas no mercado internacional. João Batista. Essa queda estava no preço, todo mundo estava sabendo, então, tão logo o conflito terminasse, os preços iriam recuar. Está acontecendo isso, mas ainda não completou a queda. O Wlamir Brandalize vai nos explicar já já isso, enquanto que a soja chegou a bater os 11,87, o vencimento julho, aliás, chegou a bater no 11,82, agora está 11,87. Então, enfim, olha, é 11,87. Desabou, né? Estava nos 12, agora 11,87. E como esse negócio não tem freio, precisamos saber do Wlamir Brandalize para onde vai o preço da soja, o que devemos, o que o produtor rural pode fazer nestas circunstâncias. Então, vamos a Garibaldi, Rio Grande do Sul, onde se encontra o Wlamir Brandalize nesta quinta-feira. Notícias da soja, Dom Davi. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Wlamir Brandalize, Garibaldi, Rio Grande do Sul, chamando. Tá firme aí? Bebeu? Como é que é? Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Davi. Ontem à noite teve um jantar espetacular aqui, né? Aqui é a terra da alimentação boa, né? Teve até espumante, aí que são campeões mundiais aí. Não é o pessoal do Supremo aqui, mas o pessoal serviu uns espumantes que foram líderes mundiais, ganharam o campeonato da França, João. Melhor que champanhe? Champanhe é o espumante lá da França, né? Aqui eles chamam espumante, né? Porque não pode usar o nome champanhe, mas os nossos são melhores que os franceses, João. Serginho, já tomou um espumante de Garibaldi? Pois é, privilégio, hein? E no café da manhã um vinho só para poder quebrar o gelo, João. Vida boa. Ótimo. Viva a vida. Serginho, como é que está o tempo em São Paulo? Vou perguntar para o Branda. 28 graus, seco, e aquele calorão, céu bem aberto e um sol ardendo nesse momento, um sol para cada um, João. E aí, Branda, como é que está em Garibaldi? Olha, João Batista, aqui nesse momento tem sol, começando a nublar, temperatura uns 24 graus, mas o que eu estou olhando aqui é muito vento, João. Vento que está tirando o cabelo da cabeça de careca, João. Uma ventania extrema. Provavelmente até o final da tarde a chuva chega aqui. Ela já está lá na fronteira oeste, já causou estragos aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal da faixa da fronteira com o Uruguai já apontando aí muito problema com tempestades, ventania. E ela está subindo. Até o final da tarde ela chega por aqui também, João. Pois é, os nossos amigos produtores podem acompanhar essa evolução
dessa frente que dizem que vai ser muito forte, depois vem o El Niño também muito forte. Lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro temos 15 grupos, um deles dedicado ao clima, especificamente ao clima, praticamente tudo em tempo real, com informações do Agrotempo, do Almir Trevisan, do Ronaldo Coutinho, das informações que nós temos das agências. Então, seja o produtor rural mais bem informado, entre no clube. Você tem 7 dias grátis para ser integrante, para experimentar e ser integrante do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Lá tem clima, lá tem soja, lá tem arroz, lá tem política, lá tem todas as informações que você necessita para ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Tem, inclusive, as análises do Vlamir Brandalize, que vai nos antecipar agora como é que está esse mercado. Daí para baixo, Vlamir? Olha, João Batista, hoje ele está testando o suporte, né? Porque a resistência foi quebrada, né? Ele perdeu os $12 para todos os meses. O cavalinho encilhado aparentemente fugiu. O fator conflito ali no Irã perdeu forças e hoje começou a ganhar força a questão do plantio americano, né, João? O plantio americano já passando de 40%. A média histórica não chega a 30%. Você pega o estado de Illinois, que está com 60% plantado, então muito acima da média, que seria no máximo 40%. Então, plantio acelerado nos Estados Unidos, e isso começando a ganhar forças ali no mercado de Chicago, né, que perdeu forças o petróleo, né, que desceu dos $100, dá sinais aí que se as negociações entre o Irã e os Estados Unidos seguirem como veio aí nesses últimos dias, provavelmente nós vamos ter mais queda, e automaticamente a soja pode perder um pouco mais, pode perder os 11,50. Hoje ela está com suporte, né, todo acima de 11,50, mas pode perder esse suporte aí que está trabalhando nesse momento. E o $12, João, voltou a ser a resistência da soja. Pois é. Na verdade, assim, a gente sempre tem que esclarecer aos nossos amigos que nos acompanham há muito tempo que nós não sabemos para onde vai o preço. A gente deduz, né, a experiência do Vlamir Brandalize, 40 anos de mercado, é um professor de MBA, ele tem as informações, tem as tendências, mas não sabe, né, não tem uma bola de cristal. O que nós sabemos que podemos dizer é que você tem que trabalhar travado no papel, ou seja, vai segurar o preço, vai segurar a soja física, faça uma trava contra a queda, chamada put. Mas a nossa sugestão é você vender, fazer dinheiro, ganhar a Selic, né, e fugir do carrego. E, se quiser, se for uma boa para você, se der margem, compre um contrato de alta. Então, você vendeu, saiu do risco, fez dinheiro, ganhou juros, né, fugiu do carrego e ainda comprando um contrato de alta, você continua no mercado. Porque se continuar subindo, se virar, você participa. É o melhor jeito, né, Vlamir? Sair da especulação, não é? João, o produtor não pode arriscar, né? Ele não pode ser especulador, ele tem que trabalhar em cima de uma safra garantida, de cotações estabilizadas, sem muito milagre, né? Não existe mais milagre na agricultura quando a gente fala em cotações. Então, o produtor não pode acreditar em números astronômicos, né? Até poucos dias atrás tinha alguns aí que vinham falando que produtor não venda que vai voltar a 150. E na realidade agora que o mercado desceu, né? Hoje caiu de novo nos portos. Todo mundo some na hora que o pessoal diz, não, segura. O mercado tem que trabalhar travado quando possível e trabalhar acima de relação de troca, quanto eu preciso para comprar os insumos, quanto grão eu vou precisar. Deu uma melhorada na relação de troca nos últimos dias, porque Chicago manteve números aí acima de $12, e nós tínhamos o dólar aí a pouco mais de 4,90. Então, nessa última semana, tivemos muitos negócios com safra nova, em barter, em relação de troca, produtor fazendo posições de insumos, posição de insumo com grão disponível, com posição de insumo com grão futuro, e ao mesmo tempo muitos aproveitaram a fechar as posições aí futuras com os níveis que foram acima de $12, garantiam a cotação. Há exatamente um ano atrás o mercado trabalhava aí na faixa abaixo de $11. Então o mercado hoje está pagando quase $1 a mais em Chicago do que foi há um ano atrás. Então isso o produtor, nos últimos dias, a gente viu que muita gente aproveitou, João. Muito bem. Vamos chamar o Sérgio Braga para saber como é que estão as cotações nesse instante, em tempo real. Tem delay, né, Sérgio? Tem delay de 10 minutos, é isso? Mas a primeira tela, o vencimento, não. Aí é tempo real, 0,42% de queda para o julho, $11,89. Agora sim, tem um delay aí de 9, 10 minutos
nessa tela que a gente observa agora. O maio, 11,69. O julho, às 13 horas, 11,87,50, 7,25 de queda. O agosto, 11,81,75, 7,25 também de queda. E o setembro, soja em Chicago, 11,62,50, 6,5 de queda. Lá na B3, soja base Porto de Paranaguá, julho, vale a saca $26,13, uma queda de 0,76%. João e Branda. Muito bem, como é que você analisa esses preços? Os negócios estão rodando, o que vai acontecer à frente? Enfim, qual a sua orientação? Olha, João, na semana houve negócio, né? Nós estamos na quinta-feira, né? Já faltando um dia para fechar a semana, já estamos aí com mais de 2,5 milhões de toneladas da safra atual negociada. Temos mais de 2 milhões de toneladas da soja da safra nova negociadas e hoje o mercado um pouco mais calmo. O vendedor aí, ele está vendo que houve uma queda, né? Em relação ao começo da semana, estamos com R$ 3 a R$ 4 abaixo aí do que os portos pagavam no primeiro dia da semana, né, João? Então, deu uma segurada na venda. O produtor acabou segurando as vendas porque ele viu que recuou bastante. Então, o mercado um pouco mais calmo nessa quinta-feira de negócio. Mas o produtor aproveitou os dias que estavam no mercado em alta. Então, houve negócio. E agora fica o mercado aí com a deriva, né? Porque você pega aí, ó, vamos pegar a B3. A B3 chegou a caiu $27, agora está perto do 26. Então, a gente sempre fala, $27 na B3 é uma excelente posição para garantir. E se a gente pegar lá acima dos 12, que nem estava Chicago, hoje nós vamos vendo aí que ele está com suporte nesse momento em 11,60 aí no maio. E o julho está com 11,80. Provavelmente ele vai fechar perto de 11,90. Então, ele ainda está com valores bem interessantes. Mas a questão principal é o seguinte, João, tem dois fatores que vão pesar nos próximos dias aí. Um é a questão do plantio americano, que segue tranquilo, dentro de uma normalidade acima do ritmo normal, está com recorde de velocidade. E o clima segue favorável lá nos Estados Unidos. E o outro fator é a questão do Irã. Se voltar a ter problema, Trump e os iranianos, certamente nós vamos ver petróleo voltar a dar uma puxada, soja voltar a dar uma puxada. Essa é uma fase normal. A grande questão, a cada dia que vai passando, as chances de ter um acordo e da situação se normalizar são cada vez maiores. E aí talvez nós vamos ver a soja perder os 11,50 de suporte. João. E aí o suporte volta a ser $11. Pois é, por isso que a gente fala, ó, não tente acertar, pode até tentar, dane-se, né? Mas se você procurar tentar acertar o olho da mosca, é muito difícil. Por isso que eu digo, está travado contra a queda, tá? Né? Compre uma call, porque você fica no jogo. Travou aqui, participa lá. O que não dá é para ficar na especulação, né? É disso que se trata. Ô, Davi, vamos alterar o nosso roteiro, vamos chamar a Carla Mendes, porque ela já acabou de nos mandar um boletim, ela está lá em Foz do Iguaçu, onde está acontecendo a Ensoja, que é o Encontro Nacional da Soja. Eu fiz duas perguntinhas para ela, ela está me antecipando. Claro que ela vai ouvir mais os especialistas que estão lá em Foz. Mas veja o boletim da Carla Mendes para o Vlamir comentar. Muito boa tarde, João Batista. Muito boa tarde, audiência do Tempo e Dinheiro. O Notícias Agrícolas fala com vocês direto de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, na cobertura do Ensoja 2026, a quarta edição do Encontro Nacional dos Produtores de Soja. E olha só, João, o senhor me mandou duas perguntas. Qual a expectativa para os preços, para as margens e se a gente já vai conseguir já colher 100 sacas de soja por hectare como uma média nacional? Respondendo a primeira pergunta, a gente não tem aqui uma convergência de análise sobre os preços, mas sim sobre as margens do produtor para a safra 2026-27. E elas deverão ser, João, mais apertadas do que as da safra 25-26. E claro, isso está completamente conectado aos custos de produção e ao cenário de crédito mais escasso do produtor, que vai ter que desembolsar mais o seu próprio recurso para custear a sua safra. Então, essas margens mais apertadas, elas têm uma conexão completa com o que está sendo discutido aqui, que é a escolha da semente. E tudo começa na semente. Então, não é só escolher uma boa semente, mas depois pensar como vai utilizá-la, decisões de plantio, atenção às condições de clima para fazer os trabalhos de campo, o manejo, enfim. Então, margens mais apertadas na safra 26-27 e um dado importante da Celeris Consultoria. Embora o aumento
da área de soja tenha sido bastante significativo nos últimos 4 ou 5 anos no Brasil, a demanda por sementes certificadas não cresceu na mesma proporção e, pior, caminhou de lado. O que isso quer dizer? É isso que também a gente está buscando entender aqui. Sobre a produtividade, um painel falando do caminho para essas altas produtividades trouxe justamente isso. É o olhar do produtor combinado com o olhar dos multiplicadores, das indústrias que pensam a genética e a tecnologia, o tratamento de semente, que precisa ser um foco também do produtor na hora de fazer esses investimentos. Então, temos o caminho para alcançar essas 100 sacas, algumas regiões já alcançam esses números, mas para isso se tornar uma média nacional, a gente ainda vai ter que contar com o clima e outros fatores que o produtor não tem controle, mas a gente está caminhando para isso, João e amigos do Tempo e Dinheiro. E todas essas informações estão disponíveis para vocês no noticiasagricolas.com.br, o site parceiro do produtor. Muito bem. Vlamir Brandalize, margens apertadas. Todos nós sabemos, o produtor sabe de cor e salteado isso. E daí? O que dá para fazer? Buscar mais produtividade? Essa é a pergunta? Olha, João, a questão que a gente tem recomendado aqui ontem na palestra, a gente recomendou que o produtor tem que, nessa safra, ele exige um controle ainda maior, né, da produção, da tecnologia, dos insumos, em que o produtor ele vai ter que usar de um ano em que ele vai ter que utilizar da agricultura de precisão. E o que a gente fala para os produtores? Dar à planta o que ela precisa para ela não perder potencial produtivo. Ele não tem que inventar nada, ele tem que fazer tudo certo, plantar na profundidade certa, o número de sementes adequadas para ter uma alta produtividade. Aí sim ele vai ter margem. Acredito que não vai ter prejuízo na nova safra, porque o mercado sai consumindo, né? A proteína da soja é a mais barata da natureza, João. Então, vamos ter demanda para a soja, isso não vai ter problema nenhum. A grande questão é que o produtor não pode continuar precisar vender na hora que tem que pagar as contas, como aconteceu aí agora no final de abril. Muita gente correndo para vender na semana que estava vencendo as dívidas, né, João? E aí cai o preço, né? Vlamir Brandalize, vamos lá aos Estados Unidos. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Maior. Se o El Niño também pode afetar a safra dos Estados Unidos. Nós estamos sabendo, e nós vamos mostrar agora, que o plantio está aceleradíssimo lá no meio oeste norte-americano. Vamos puxar a imagem e você comenta em cima, Vlamir. Essas imagens de onde são? Olha, João, essa imagem aí é lá dos Estados Unidos, do estado de Iowa, produtor plantando safra. E o que está acontecendo, João? O plantio é o mais rápido da história americana, porque os produtores estão tentando se antecipar, João, ao risco de que, se tiver o El Niño ali no mês de julho e agosto, ele pegue as plantas numa fase bem avançada, que ela não esteja mais em florescimento, já esteja na fase avançada de enchimento de grão, e automaticamente diminua os riscos. É por isso que o produtor americano está plantando rápido, mesmo estando frio ainda em alguns estados, mas ele busca se antecipar. Então, essa é uma maneira do produtor enfrentar um ano que tem risco de El Niño, sim. Os riscos não são pequenos, são grandes. E se você deixar para plantar mais tarde, você vai correr o risco de perder. É mais ou menos o que aconteceu com o plantio do milho safrinha aqui no Brasil, principalmente em uma parte do Paraná e partes do Mato Grosso do Sul, que plantou durante o mês de março e que agora pode enfrentar um problema, né? Porque essa massa de ar polar que está entrando aqui no Rio Grande do Sul já começou hoje pela manhã aí na fronteira e agora vai subir e pode trazer frio extremo já no fim de semana, domingo, segunda, terça, com riscos de geadas, né, João? Então, é uma situação que pode complicar a vida do produtor que plantou a lavoura da safrinha tardiamente, como aquele que arriscou plantar feijão agora tardiamente em parte do sudoeste do Paraná. Então, tem lavouras bem adiantadas, que já está na fase final, que está pronta, que não vai ter problema, mas tem lavouras que podem ter problemas. O produtor americano está se antecipando, basicamente se antecipando para diminuir o risco, né? Por isso que está o plantio muito acelerado, né? Você pega aí, que nem esse é a Iowa, que está mostrando a imagem, e o estado de Iowa hoje, ele está com 35% da soja plantada,
sendo que o normal seria 30, então ele está adiantado, mas o mais importante é Illinois, né, com 60% plantado, sendo que a média em Illinois é 40%. Então esse é o quadro, né, o pessoal plantando acelerado Tá. para escapar do risco, João. Tá, vamos falar do milho já já. O Moacir Guarnieri está feliz com o milho dele que está secando. Vamos falar de feijão calpi. Olha o calpi Peixoto aí, bonito para a gente ver daqui a pouco. Passa a régua na soja para a gente avançar, Vladimir. Olha, João, a notícia não é notícia boa. O mercado de hoje é um mercado que está pagando menos nos portos, 2 a menos que ontem. Ontem já pagou 2 a menos que no dia anterior, então estamos com R$ 4 abaixo do que começou a semana. Então essa é a notícia do dia em função de Chicago em queda, o dólar que não ajuda. O prêmio melhorou um pouco, os prêmios estão 10 pontos melhores. Mas mesmo assim, o mercado de Porto está mais fraco nesse momento, em que o produtor ainda precisa vender, né? E tem notícia importante que a ANEC divulgou agora há pouco os dados aí, João, da exportação, e mostra que nós tivemos em abril o recorde histórico de embarque, 16,3 milhões de toneladas de soja embarcadas. O acumulado da soja já está em 57,8 milhões de toneladas, recorde histórico também de embarque no acumulado do ano. Daqui a pouco o Sérgio Braga atualiza não só o milho, mas dá uma passadinha na soja, Sérgio, porque está havendo uma diminuição na queda. Daqui a pouco a soja empata, está 11,91. Depois a gente empata, a gente mostra isso mesmo. Vamos agora direto para o milho, com as narrações do Sérgio Braga, oferecimento da Copavel no ar. Pressionado o milho na Bolsa de Chicago, maio, $4, 52, recua 0,75. Julho, 4,66, 2,5 de queda. Setembro, $4, 72,50 por bushel, queda de 2,5. Dezembro, em Chicago, 4,87,75, 2,25 de queda. Milho base Campinas tem queda também na B3. Maio, R$ 65,95, recua 0,74. Julho, R$ 66,99, queda de 0,68. Setembro, R$ 68,89 por saca, 0,66 de queda. Janeiro, milho base Campinas, R$ 73,44, recua 0,10%. Todo dia caindo um pouquinho, Vladimir. Ele está seguindo lá o mercado de Chicago, e dólar fraco, né, João? Então, como no Porto, o Porto que pagava 67, 68, agora está falando 63, 64, a B3 está seguindo a mesma lógica, só que não estamos negociando nada de contrato novo de exportação de milho. O produtor está muito cauteloso, a safrinha veio comprometida com relação ao clima, né? Já teve problemas, pode ter mais. Produtores de Goiás, Minas Gerais, cada dia que passa enfrentando perdas crescentes, então o produtor está cauteloso, não está vendendo, o comprador não quer se posicionar, não quer pressionar, e a B3 ela está mais de olho no mercado de exportação, né? Ela não está olhando o mercado interno que vai seguindo com demanda recorde, né, João? Ela está barata, né? Voltou a ser barata para o consumidor. O consumidor aí, para não correr risco, precisou proteger ali na B3, né? E ainda está voltando a ser interessante para o produtor que queira apostar numa posição com opção de alta, né? Então, um mercado barato para comprar e um mercado barato para se posicionar para depois esperar um mercado maior lá na frente. Lá em Chicago, o mercado já estava com queda maior pela manhã, agora no caso do milho, mercado diminuindo as perdas, como também está acontecendo com a soja. No tempo real, a soja diminuindo as perdas, porque a notícia do momento é que o Trump deu 2 dias aí para o Irã acertar aí as negociações, e parece-me que hoje não andou nada as negociações e o mercado começou já a ficar nervoso de novo, né? Você sabe que o cabelo laranja lá, ele muda de rumo como ele troca de roupa, então automaticamente é aquela história que eu já tinha comentado na soja, né? Pode que o mercado veja a guerra perdendo
o prazo das negociações e volta a ter enrosco lá, e automaticamente isso traz pressão no petróleo e na soja, no milho também. O importante é, de novo, né, a mesma batida. Não fiquem desprotegidos, né? Não fiquem na especulação. Vai segurar o milho, né? Trave a alta. Trave contra baixo, participa de alta. Olha aí o telefone para você perguntar quanto custa uma posição para travar na bolsa, seja em Chicago, porque o pessoal da gestão TD sabe operar Chicago, ou na B3. O telefone está na tela, 19971108610. Não custa nada perguntar. Não custa nada se informar, fale com o Fernando. Se ele não puder atender, deixa uma mensagem, ele vai retornar. Quanto custa para fazer uma posição de alta no milho para janeiro, lá na B3? Como é que faz para fazer uma operação em Chicago? Está aí a gestão TD para te ajudar. Agora, bom mesmo é ter produto, como é o caso do Moacir Guarnieri, hein, Vlamir, lá em Boa Esperança do Norte, porque choveu nas lavouras deles, em todos os talhões, agora ele está apreciando o milharal sequinho, veja aí. De novo, João Batista, equipe de Tempo e Dinheiro, estamos dando uma volta aqui, ó. Milho só secando, só secando. Tá bonito, João Batista, o milho, ó. Encheu bem o grão, ó. Temos aí na área, mas tá seco. Não tem mais previsão de chuva. Valeu, um abraço. Pois é, e milho bonito, né, Vlamir? Ele plantou na janela certa, né, João? E as chuvas caíram dentro das necessidades dele lá. Automaticamente vai ter uma safra boa, né? Uma safra cheia, safra regular, mas esse é um privilégio dele. A gente vai olhar o resto do Brasil, aí tem uns 50%, 60% das lavouras não estão nessa condição, não. Pois é. E amanhã é dia de arroz e feijão. Vamos antecipar agora mostrando o Calpi Peixoto, o feijão Calpi, lá da região de Juara, ali de Vale do Arinos, do Rio Arinos. O Nerval de Moura, de Porto dos Gaúchos, mandou essas imagens de feijão Calpi, que é uma maravilha, porque choveu bem lá no norte de Mato Grosso. Veja aí. Bom dia, João Batista. Tudo tranquilo, tudo certo? João Batista, lavouras de feijão Calpi, na região do Vale do Arinos, municípios de Porto dos Gaúchos, Juara, Tavaporã e Novo Horizonte do Norte. Espetáculos de lavoura aí, João Batista. Algumas áreas já mais velhas ainda para a fase de maturação. Então, teremos, com a graça de Deus aí, boas colheitas aí e bons ganhos para os produtores da região aí. Uma cultura que veio para ficar na região aí, da sinaleira, da safrinha, para os produtores obterem ótimos ganhos, ótima renda aí, João Batista. Beleza, hein? Muito bom, muito obrigado, Nerval. E aí, Vlamir? Bonito esse Tá bonito, Calpi João. E o Peixoto, Brasil já se tornou, o Brasil desde o ano passado se tornou o maior exportador mundial do feijão Calpi Peixoto, aí, né? O feijão Calpi. Existe um mercado importante no mercado global. E amanhã nós vamos comentar, né? Feijão fechou o mês de abril em alta, começou maio em alta, tudo isso é amanhã. E para fechar, os últimos dados do milho, João, a ANEC divulgou aí o fechamento do milho, mostrando aí que o acumulado do ano já está em 5,7 milhões de toneladas, e tem notícia boa do DDGS aí. O Brasil já é um dos grandes exportadores, o segundo maior exportador mundial atrás dos Estados Unidos, com 503 mil toneladas acumuladas de janeiro até abril. E o ano passado todo foram 795.800. Esse ano já se projeta que nós vamos chegar à marca de mais de 1,5 milhão de toneladas de DDG exportado, João. É o Brasil abastecendo o mundo e trazendo bilhões em divisas, João Batista. Esse é o quadro do nosso amigo milho, né? O DDG sai da indústria do etanol de milho. Muito bem. E amanhã tem arroz, tem feijão, mas você pode antecipar essas informações para saber também de trigo, de milho, de soja, de café, de boi, de clima, lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Lá também tem os prêmios dos portos, uma informação praticamente exclusiva da Brandalize Consulting, que está à sua disposição lá no nosso grupo de soja e milho. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Vlamir Brandalize, tchau para você. Boa estada em Garibaldi. Olha a champanhe. Então, hoje é o último dia, amanhã nós já estaremos em viagem, João Batista. Amanhã já vamos estar em outro lugar do Brasil. Até amanhã, sextou amanhã. Muito bem. Sérgio Braga, você vai comandar agora, eu vou fazer a famosa
tradicional chamada do nosso clube. Na sequência, você vem com os preços do boi gordo, mas atualize, viu, Sérgio? Como é que está em tempo real as demais commodities, porque não sai acordo, é só uma tensão e os preços estão novamente se achatando. Dê uma olhada aí. Primeiramente, a nossa mensagem: seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro e vamos em frente. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Mercado do boi gordo, maio tem estabilidade, 341,45, junho sobe 0,60, 337,65 por arroba, julho 337,75, 0,70 de alta, agosto 338,50, 0,53 de alta. Quanto ao mercado físico, Isabela Zavati, do CPE, tem os detalhes, informações desta quinta-feira. Olá, Isabela. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA. E o mercado pecuário realmente está em ritmo lento nesse mês de maio. Essa semana toda temos acompanhado aí poucas negociações, frigoríficos forçando preços menores e vendedores recuados, né, já que não estão aceitando esses valores propostos. Ontem, quarta-feira, costuma ser um dia aí que nós esperamos uma boa movimentação de mercado, boas negociações, mas ontem continuou sendo um dia de ritmo lento. Alguns compradores optaram por seguirem fora de mercado e vendedores ainda recuados, aguardando propostas de preços melhores. Realmente negociou aí quem está precisando de caixa a curto prazo ou já tinha feito algum contrato com um frigorífico e precisava entregar os animais. De modo geral, as escalas estão mais alongadas nas regiões, em torno aí de 8 a 14 dias, mas na contramão desse cenário está o estado do Mato Grosso, onde as escalas estão curtas, em torno aí de 6 a 7 dias no máximo. Então, por lá, os compradores têm ofertado até R$ 5,00 a mais na arroba para conseguirem negociar e finalizar essas escalas. No estado de São Paulo, o dia também foi de baixa liquidez, né, na quarta-feira, e pecuaristas aí até entraram no mercado, negociaram lotes bem pontuais, lotes pequenos, e os preços seguiram girando em torno de 350 a 360, com lotes bem pontuais nos 365. O indicador do boi gordo CPE Exalc fechou a 354,5. Então vamos acompanhar como será a movimentação hoje, quinta-feira, e como o mercado finalizará a semana. Boa tarde a todos. Igualmente a toda a equipe do CPEA de Piracicaba, a Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, as ofertas de preços menores são cada vez mais frequentes, principalmente por parte dos frigoríficos com escalas mais confortáveis. Mas, de maneira geral, a pressão dos preços é controlada principalmente pelos pecuaristas que ainda resistem a preços menores e a oferta que segue controlada. Com isso, os preços seguem andando de lado. Então, quando a gente considera o preço médio dos primeiros dias de maio para a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo apresenta uma queda de 2,4% frente ao mês anterior. Para o mercado de reposição, o cenário é de demanda também controlada frente à expectativa de queda na capacidade de suporte das pastagens. Mas, por outro lado, a oferta também é limitada,
o que vem colaborando para a firmeza em relação aos preços. Então, ainda quando consideramos o preço médio para a Praça de São Paulo, o boi magro apresenta uma alta de 2,2% e o bezerro uma alta de 1,1% em relação a abril, o que vem resultando, então, em piora no poder de compra do pecuarista que faz a engorda. Entretanto, nós acreditamos que nos próximos meses poderá ocorrer uma oportunidade de aquisição dessas categorias, principalmente mais próximo do mês de julho, quando deve ocorrer uma maior turbulência em relação ao mercado do boi gordo, quando a gente considera os preços e não em relação à relação de troca. Acho que é importante a gente dizer isso. Então, o boi gordo ele deve sofrer uma maior pressão agora nesse momento e isso pode afetar o ânimo do comprador em relação à reposição. E somado ao cenário de seca, isso pode gerar oportunidade de compra pensando em preço. Mas quando a gente pensa que o boi gordo também vai sofrer uma pressão, principalmente aí pelas incertezas em relação à China, né, e toda essa expectativa contra a finalização da cota, e também esse período que a gente tem uma maior oferta, isso pode acabar gerando aí uma perda no poder de compra. Então, em relação aos preços, gerando oportunidade, mas em relação ao poder de compra, podemos ter uma piora nesse momento. Mas seguimos atentos aí às oportunidades que a gente deve observar pensando no mercado de reposição. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Bom, e vamos atualizar agora as cotações do mercado, tanto de Chicago quanto de Nova York, reduzindo um pouquinho a queda que vinha sendo registrada, mas está aí. A soja, $11,91,25, queda de 0,23. Milho, $4,65,87, 0,45 de queda, 0,40 agora. Trigo, $6,11,40, 0,75 de queda. Café em Nova York, 272,88, cai 3,86%. Açúcar, 14,56, 1,69 de queda. Algodão, 82,75, queda de 1,53. Petróleo, o WTI, $94,81, agora 78, queda de 0,33. E o ouro, $4.724, com alta de 0,63%. A apuração do CPEA para o leite pago ao produtor no Paraná, captado no mês de março, ficou em R$ 2,47,19 o litro. Ovo branco em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, R$ 152,43 a caixa de 30 dúzias. Batata padrão Ágata, especial no Triângulo Mineiro Alto Parnaíba, R$ 119,29, saco de 25 quilos. Cebola amarela híbrida, tipo 3, no Vale do São Francisco, saco de 20 quilos, R$ 89,17. Uva Crimson, R$ 13,50 o quilo no Vale do São Francisco. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Café em Londres, $3.420 por tonelada, alta de 0,71% por julho, enquanto sobe café em Londres, café em Nova York cai de uma forma acentuada. Maio, $2,92,85, 2,20 de queda. Julho, $2,73,20, 13,75 de queda. Cai 4%. Setembro, em Nova York, é 265,05. E dezembro, 258,90, queda de 3,88%. Na B3, saca de café em dólares, $326 a saca, queda de 3,76%. A previsão do tempo vai desta sexta-feira, dia 8, até a próxima quinta-feira, dia 14. Nesta sexta-feira, dia 8, a condição de clima continua com muita chuva no sul do Brasil, em direção também às principais capitais do Nordeste e Brasil Central, com as condições do clima com muito tempo seco.
com chuvas intensas, acompanhadas de vento, e essa chuva leva um corredor de umidade, passando pelo estado de Mato Grosso do Sul, seguindo a Rondônia, Acre, a região amazônica continua no Amazonas, Acre, Pará também tem muita chuva nesse período, o Brasil Central, nesse período também tradicionalmente seco, sem chuvas previstas para o estado de Goiás e também para o Distrito Federal, alerta, portanto, para o sul do Brasil. A partir do dia 9, sábado, portanto, está aí, a situação melhora um pouquinho, mas o corredor de umidade segue intenso, voltando com uma nova frente fria ao sul do Rio Grande do Sul, aos estados também de Santa Catarina, parte do estado do Paraná, e esse corredor de umidade seguindo em direção à região norte, pelo Mato Grosso do Sul, a região centro-oeste segue com Goiás, Distrito Federal, parte de Mato Grosso, até mesmo o estado de Goiás, do Tocantins com tempo seco, São Paulo com chuvas localizadas na região sul do Brasil. No dia 10, portanto, no próximo domingo, a situação continua de muitas chuvas sobre a faixa leste do Nordeste, sobre a costa norte, e a chuva começa a dar uma trégua no sul do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, mas segue intensa, e sim, no litoral, tanto de Santa Catarina quanto do estado do Paraná, e alerta para chuva no estado de São Paulo, pelo litoral, boa parte da região central do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo também, com algumas chuvas localizadas no litoral da Bahia, Brasil Central, ainda seco. No dia 11, segunda-feira, portanto, chuva localizada também na região sudeste sobre o estado de São Paulo, vai se dissipando em direção ao alto mar, mas continua concentrada no Vale do Paraíba em relação ao estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo também. Chuva dá uma trégua, aliás, o tempo fica mais firme, mas muito frio no sul do Brasil, essa friagem que se estende pela região centro-oeste, passa pelo Mato Grosso do Sul, passa também pelo estado de São Paulo, segue em direção ao sul do Mato Grosso, a friagem nesse período. Mas as chuvas seguem concentradas na costa norte do Brasil e na região norte também do país. No próximo dia 12, terça-feira, sul dá uma trégua, chuvas seguem localizadas apenas na região norte, na faixa do Nordeste também, na costa do Nordeste e a costa da região norte do Brasil. Muita chuva ali também na região norte, dando uma trégua agora nos estados do Acre, também do estado de Rondônia, concentrada a chuva, portanto, na região norte, no próximo dia 12, terça-feira. No dia 13, quarta-feira que vem, o tempo firme, mas com muito frio, na região sul, sudeste, parte do centro-oeste, chuva dá uma trégua também no estado de Mato Grosso, parte do estado de Tocantins e também a parte do Agreste pernambucano, ou aliás, do Agreste, das principais cidades ali também no Nordeste, capitais do Nordeste, na faixa litorânea, recebem alguns volumes nesse período, e a chuva concentrada sobre a costa norte do Brasil. A partir da próxima quarta-feira, aliás, quinta-feira, dia 14, a situação não inverte muito, a condição do clima segue com atenção principalmente para a frente fria no sul do Brasil, que avança pelo sudeste, parte da região centro-oeste também. Mato Grosso do Sul vai ter muita friagem nesse período, Mato Grosso segue com tempo firme e as demais regiões ali, nordeste, só chuva na costa, na região costeira, na região norte também muita chuva no litoral, e os principais estados, Amapá, Amazonas, também estado do Pará, com muita chuva registrada nesse período, mas boa parte do Brasil começa a secar de vez. A região centro-oeste continua com tempo seco, o que já é esperado para esse período do ano. Vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao tempo. A onda de frio começa a chegar. Hoje já começa a esfriar lá no extremo oeste do Rio Grande do Sul, na campanha. Está chegando. Quando a gente chega aqui nos 15 dias, de 7 a 21, olha o volume bom de chuva aqui no norte, que é o que se espera nessa época. Toda essa região aqui com bons volumes de chuva. No nordeste também, ó, uma chuva bem significativa, pegando aqui, ó, deixa eu ver se dá para ampliar mais ainda. Então essa região aqui, ó, nós temos o quê?
chuvas significativas entre Natal, João Pessoa, assim, o Elefantinho, boa parte da Paraíba, centro-leste de Pernambuco, a Cealba, aqui a região do Cisal também, e aqui na parte da Bahia, essa parte leste pode ter chuva. Vê que, ó, melhora aqui, ó, chuva aqui no Mato Grosso, porque parece que vem outra friagem lá pelo dia 16, 17, mais ou menos. E aqui também, ó, melhorou um pouquinho no sul do Mato Grosso, no sul de Goiás, Triângulo Mineiro, sul de Minas, ó, que não é comum chover, pode ser que tenha uma boa chuva, provavelmente ali pela metade de maio, mais ou menos, toda essa área da Mata Mineira, Espírito Santo, Rio de Janeiro. São Paulo, olha como melhora para mês de maio, está muito bom. Aqui, ó, aqui pode ter chuvas acima de 100 milímetros no Vale do Ribeira, Litoral Paulista, Grande São Paulo também. O Paraná, muita chuva no Paraná, muita chuva no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, e muita chuva também no sul do Brasil. E na temperatura, continua dando, ó, a onda de frio nesse período aqui, ó, do dia 8 ao dia 13, nós temos o frio bem acentuado. Ele pega aqui a região do Acre, Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso Sul, tem chance de geada no centro-sul do Mato Grosso Sul, região como Ponta Porã, Bela Vista, Dourados, Amambai, ali na Viraí, Itaquiraí, Maracaju, aqui em Paraná também, principalmente aqui nessa região, até mesmo em volta de Maringá, pode ter geada, o Moarama, e no centro-sul do Paraná, e toda Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tirando até partes do litoral, pode ter chuva. A região de Floripa pode chegar abaixo de 5, 7 graus ali na segunda, terça-feira. Aqui na Serra Catarinense, perto de 7, abaixo de 0, na segunda-feira. No topo do Rio Grande do Sul, próximo, negativo em várias áreas do Rio Grande, várias áreas de Santa Catarina. Região do Paraná, Clivelândia, que tem feijão tardio de verão, dificilmente vai conseguir, é provável que queime as lavouras. E aqui também várias áreas do milho safrinha pode ter problema. Além do, também vai fazer frio em São Paulo. Algumas chances de geada nesse cantinho aqui de São Paulo e mais aqui na parte sul do estado, fora a Serra da Mantiqueira. O frio também pega um pouco Minas, Triângulo Mineiro e sul de Minas, mas aparentemente sem perigo. Uma sul de Goiás também. Então a região sul de Goiás, também o risco de ter alguma geada danosa é muito pequena. Se tiver coisa aí de 4, 5 graus e olhe lá. Então vamos ter aí a entrada de uma onda de frio, vai ter uma entrada de frio forte e que pode ter tempo severo entre hoje, amanhã e sábado. E alguma chance de chuva forte no Vale do Itajaí, Planalto Norte e Paraná, entre sábado para domingo. E uma queda brusca da temperatura. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo. A todos que estiveram conosco, lembre sempre, faça parte do clube do TID. Coloca o telefone, a tela, o convite dos 3 cursos nesse pacote para quem fizer a assinatura anual. E a renovação da assinatura por um ano também inclui esses 3 cursos. O primeiro deles é do mercado de commodities, introdução aos mercados, com o professor Maurício Bellinello. O número 2, curso 2, é do Vitor Caso, curso de comercialização da sua safra. O curso 3 é do professor Adolfo Saxida, economista, princípios de economia, desafios da inteligência artificial. 19 998132915. Faça parte do clube do TID. A todos uma ótima tarde. Amanhã a gente volta a partir das 13 horas, horário de Brasília. Até lá.